Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Coffee Break deste sábado. E vamos falar hoje sobre oratória. Olha que tema maravilhoso, né? Vamos falar sobre a comunicação na oratória. E quem vai estar nos representando sobre a oratória é o nosso querido amigo César Faria. Vai dar uma aula para a gente aqui, trazer algumas informações para você de casa que não sabe como que funciona por trás de todo um processo para você poder falar melhor, se comunicar melhor. Isso envolve a oratória, não é mesmo, Osmaí? É isso mesmo, Moraes. Uma ótima tarde a todos que estão acompanhando o programa Coffee Break a partir de agora. Fique com a gente, porque o tema hoje é mais que especial. Você que tem medo de falar em público? Você tem medo de se comunicar com qualquer pessoa que seja? Então fique com a gente, porque hoje você vai aprender técnicas, vai aprender muita coisa sobre esse tema, que é muito importante, né, Moraes? Claro. E oratória vem do CTE, que é o Centro de Treinamento Empresarial, que, por sinal, o César, nosso querido amigo aqui, é proprietário e professor também, não é mesmo, César? Sim. E vamos falar sobre a oratória. César, seja mais bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, né? Você que está assíduo, acredita no nosso programa e está sempre conosco aqui, trazendo informação voltada à educação, que é um tema muito importante, e hoje vamos falar sobre oratória. Muito prazer revê-lo. Prazer é tudo meu, vamos falar sobre oratória, sim. César, vamos começar já falando sobre o seguinte: o que é oratória? Então, oratória, as pessoas deveriam aprender, vamos começar já pelo contexto de aprender oratória. As pessoas acham que fazer um curso, um treinamento de aprender a falar é uma coisa que não diz respeito a muita gente. Na realidade, oratória deveria ser para todo mundo. As pessoas, antes de aprender uma profissão, antes de aprender, de repente, na escola até, deveria saber se comunicar. Então, a comunicação, ela é tudo hoje em dia. Então, o que engloba a oratória? É uma forma de fazer a pessoa saber se comunicar com outras pessoas e passar suas ideias sem se estressar. Basicamente, oratória seria isso. De uma forma justa, né? Muita clareza, né? Muita clareza. E uma das coisas que as pessoas, às vezes, quando ouve falar de oratória, as pessoas já vêm primeira pergunta: mas eu não preciso de saber falar em público, eu não sou apresentador de TV, não trabalho em rádio, então para mim não serve a oratória. Aí é que está um engano, né, César? Porque a oratória vai ensinar a pessoa a falar melhor quando ela vai a uma entrevista de emprego, quando ela vai no comércio fazer qualquer negociação, enfim, a oratória ela está presente no dia a dia das pessoas, né? Exatamente. E na realidade, a oratória, a pessoa pensa que só é a modalidade de falar. Não, a oratória engloba um monte de fatores: vestimenta, postura, tonalidade de voz, velocidade, enfim, oratória não é só falar. Parece que eu já sei falar bem, sim, mas e o resto? Porque o falar é 20%. 80% vem das outras atividades que tem uma oratória. Às vezes, muitas pessoas perdem oportunidades por ter medo de falar, de expor suas ideias. Então, a oratória, ela abre caminho para as pessoas. Às vezes eu vejo assim, 3 pessoas, uma conversando e as outras ouvindo. E ninguém conversa, as outras 2 não conversam, ou seja, ficam só escutando, falta o quê? Eu não tenho assunto, eu não sei o que falar, não sei como me comportar. Tem medo às vezes de falar uma coisa expor, né? De dizer alguma coisa que de repente não é relevante. Então a oratória, ela faz com que a pessoa tenha um pouco mais de agilidade mental. O que eu vou dizer, qual o assunto que eu vou falar, como que eu tenho que me comportar. Então isso deveria ser uma obrigação. Nas empresas hoje, na hora de uma entrevista, o que a pessoa faz? Ela faz perguntas. E o que ela espera? Que você responda as perguntas. De acordo com o que ele pergunta. Precisa até, né, do cargo para ser. Sim, às vezes a pessoa vai muito bem na parte técnica, mas quando vai para uma entrevista, perde a vaga de emprego. Por quê? Não sabe se comunicar. E às vezes essa pessoa atende aquela vaga e a falta da comunicação correta, justa, não consegue a vaga por isso. Então, e aí a grande maioria das pessoas fala: não vou trabalhar com comunicação, como o Osmar falou. Mas todo mundo se comunica, ninguém vive sozinho no mundo, então a gente precisa de saber se comunicar, precisa de ter incentivo para falar, para saber o que é realmente fazer uma pessoa prestar atenção no que ele está falando. E é isso que esse curso de oratória
faz com a pessoa. Transforma aquela pessoa que eventualmente é um pouquinho mais tímida, mais retraída, em uma pessoa que eventualmente possa se dirigir bem para as outras pessoas. Isso é muito legal. César, é comum, você já está há 2 décadas aí, né, com a escola, né? Sim. O Centro Empresarial, Centro de Treinamento Empresarial, e já fazem mais de 2 décadas. No seu olhar, é comum as pessoas terem medo de falar em público? Isso é comum? Está aumentando essa dificuldade das pessoas terem de falar? Está equilibrado agora com o celular? Como que você enxerga essa situação? Então, a situação está ficando cada vez pior, não é? Porque as pessoas hoje não se comunicam. Elas, como você mesmo disse, a pessoa fica o tempo todo no celular e ele não tem mais aquele calor humano de falar com as pessoas. Eu até vejo as pessoas no celular com o namorado e a namorada, eles estão lá, um namorado aqui, outro aqui, eles conversam, quer dizer, um tá ali, outro tá aqui. As pessoas pararam de olhar nos olhos, de falar, de passar sua mensagem. Então, hoje, mais do que nunca, as pessoas precisam de aprender oratória, para que elas tenham de volta esse contexto de poder saber se expressar. A expressão é muito importante. Às vezes você fala um contexto um pouco diferente, hoje a pessoa já pensa que você falou uma outra coisa, então hoje você tem que ser bem ponderado da forma que você fala, não é? E, obviamente, isso vai te dando, cada vez que você vai aprendendo, que você vai elaborando coisas novas, vai te dando uma síntese maior das coisas, você vai tendo rapidez de conhecimento. Então isso é muito importante. Olha oratória. Isso. Olha a gama, importante, olha o que abrange, né, Osmar? Exato. César, para que as pessoas que estão em casa acompanhando o programa Coffee Break neste sábado, em quanto tempo que aquela pessoa que é tão tímida, que tem tanto medo de falar em público, em quanto tempo que ela pode quebrar esse gelo, quebrar essas barreiras e começar a se comunicar melhor em todo o ambiente que ela se encontra? Sim. Nós temos um curso lá que é o curso de oratória, e às vezes as pessoas procuram cursos de oratória onde simplesmente eles vão ouvir o palestrante, ou seja, você não vai participar e você não vai aprender. Então eu acho que a pessoa, para ela aprender, ela tem que trabalhar, ela tem que se colocar no lugar, ela tem que falar. Então muita gente fala, olha, eu fiz oratória com fulano e ele falou, ele me passou as técnicas, mas você não falou. O nosso curso você fala, você participa. Então, prática mesmo. É prática mesmo. São 12 horas. Nós não colocamos muita gente na sala de aula, porque eu vou olhar todos eles. Todos vão ler um texto, depois vão fazer uma apresentaçãozinha pequena e eu vou observar a dificuldade de cada um. Muitas pessoas falam muito rápido, tem gente que fala muito devagar, tem gente que fala muito alto, tem gente que fala muito baixo. Então a gente vai vendo individualmente e vai colocando no trabalho essas ponderações, essas dificuldades que a pessoa tem e vai colocando para as outras. E em 12 horas dá para a pessoa se transformar num bom palestrante, até eu diria, e perder bastante essa adrenalina inicial de se falar, porque nada mais é do que uma adrenalina. Quando a adrenalina sobe, a pessoa fica, não sei, fica buscando palavras. Aliás, ele olha para cima e fica pedindo a Deus. Bate o nervoso, né? Bate o nervoso. Fica pedindo a Deus para mandar uma informação para ele. Então, na oratória, a gente tem uma forma de passar para essa pessoa para que ela primeiro pense, depois fale. Não é? Então, eu já me dizia um antigo professor, antes de falar, ligue o cérebro. Então, é isso que a gente tem que fazer, ligar o cérebro, pensar o que vai falar e se expor. Então, isso, nessas 12 horas, dá tempo de passar todas essas informações. Isso é muito bom, César. A pessoa perder, né, essa inibição, a timidez e quebrar essas barreiras e começar a se comunicar melhor, porque vai melhorar no entorno dela, em tudo, né? Em casa, com a família, no comércio, onde trabalha. Abre uma nova visão para aquela pessoa, né? Sim, com certeza. Eu tive um aluno que ele era borracheiro e ele falou, olha, eu queria ser vereador lá na minha cidade. Eu falei, então vamos, aprende bem a oratória que você vai conseguir.
Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque é uma pessoa que, obviamente, ela não está muito ligado a estudo, não está ligado, ele não tinha estudo nenhum. E se transformou lá, conseguiu uma vaga para vereador. Olha isso. Ou seja, se entregou de corpo e alma no trabalho, me ligou, falava o que ele ia apresentar. Depois, para ter uma ideia, depois que ele ganhou, ele me ligou para pedir para que eu passasse para ele um texto para ele fazer a abertura. Olha isso. Da entrega dos títulos. Então, eu acho que isso vem da pessoa, é o querer. Eu quero, eu posso, eu consigo. Se a pessoa fica falando, olha, eu não consigo, eu tenho medo... Não vai sair do lugar. Ele não vai sair do lugar. Eu tenho medo, às vezes a falha, a cabeça na hora de falar alguma coisa. Então está faltando técnicas. E essas técnicas, o legal disso tudo é que elas podem ser ensinadas e elas podem ser adquiridas. Ninguém nasce orador, não é? Ninguém nasce médico, ninguém nasce engenheiro. Se torna. Então, vai em busca. A oratória, ela abre portas para muita gente. Aliás, eu vou mais longe. Tem gente que fala assim, eu vou fazer um curso de liderança. Aí ele faz um curso de liderança, não lidera nada. Não tem oratória. Não tem a comunicação. Não tem a comunicação. Verdade, não tem fundamento. Sim. Faz sentido. Olha, eu vou fazer um curso. Eu vou fazer um curso de vendas. Aí ele chega lá, não vende nada, porque não tem oratória. Então, qual que é o comportamento que eu falo? Eu falo sempre que depende com quem você vai falar, é a forma que você tem que se comportar. Você tem que analisar com quem você está falando. Então, você vê como que a oratória ela vai além daquilo que a gente imagina que seria só se comunicar. Não, você observa a pessoa e no contexto você vê como eu vou falar para essa pessoa. Então é muito legal. Que é a questão da postura. E eu tenho uma pergunta para te fazer voltada ao oratório e postura. Mas essa pergunta eu vou fazer daqui a pouquinho, logo após os comerciais. O programa Coffee Break volta já já. Quantos de vocês verdadeiramente acreditam que mudanças são necessárias para que a gente saia da zona de conforto? Precisamos mudar para poder nos conectar com essas pessoas. Quero apresentar para vocês que comunicação não está só naquilo que a gente fala, mas naquilo que as pessoas entendem que a gente fala. Por isso que é tão importante se comunicar muito bem. E nós, da Vox2U, viemos apresentar isso para vocês, através de ferramentas que vocês poderão trabalhar e desenvolver essas habilidades. Na questão de timidez, trabalhar um pouco o conceito de como lidar com o público em uma grande palestra, ou até mesmo desenvolvimento de ideias, como coloca essas ideias de forma mais assertiva para atender o público de maneira exemplar. Fale bem, não importa quem, não importa aonde. Devido ao grande sucesso do Residencial Barcelona 1, sonhos foram realizados. Agora está sendo lançado o Residencial Barcelona 2, com 4 piscinas, playground infantil, quadra de basquete, vôlei, futebol de salão, academia, salão de festas, espaço gourmet, pista de correr, 3 quadras beach tênis e pomar com grande variedade de frutas, assim como espaço pet. Residencial Barcelona 2, com terrenos de 210 metros e parcelamentos em até 200 meses. Conforto e lazer com qualidade de vida é aqui no Residencial Barcelona 2. Ligue 18 3621 7249 e solicite um representante. Não feche nenhum negócio antes de conhecer e consultar o Residencial Barcelona 2. Venha sonhar com a gente e realizar o seu sonho. Colégio Alameda, com um espaço educacional amplo, planejado e rico em experiências, onde a criança pode ser criança, com aulas de musicalização, capoeira, teatro, inglês, judô, fisioterapia para os bebês, futebol, berçário e educação infantil. Venha conhecer nosso colégio. Colégio Alameda, Rua Maestro Pedro Novaes, 557, fone 18 3301 7177. Clube de Pesca Massaguaçu Birigui convida você e sua família para conhecer o empreendimento que mais cresce na região. Piscinas, quiosques, lago para pesca, restaurante, lanchonete, Rio Lento. Muitas novidades e estacionamento interno. Horário de funcionamento de quarta a domingo, das 8h30 às 18 horas. Títulos individuais ou para até 8 pessoas. Parcelado em até 10 vezes sem juros no cartão ou em até 6 vezes no cheque. Clube de Pesca Massaguaçu Birigui.
Rodovia Marechal Rondon, quilômetro 513, entre Birigui e Coroados. Fone 18 99653 9113. Cuide bem da sua saúde e da sua cidade. Beba Milk Mel, o leite da nossa terra. Além de ser campeão em qualidade, o leite Milk Mel tipo A é produzido em Araçatuba, gerando empregos e recursos para nossa cidade, melhorando o dia a dia da nossa gente. Leite Milk Mel tipo A, produzido para você, com você e por você. Experimente também a manteiga Milk Mel e o leite Milk Mel Light. Prefira sempre o leite Milk Mel. Sua dose diária de saúde é o nosso leite. Milk Mel. Você está desempregado e busca uma colocação no mercado de trabalho cada vez mais competitivo? Então faça um curso no CTE, Centro de Treinamento Empresarial. Estude com a simulação de um escritório, módulos de secretariado executivo, contabilidade, departamento pessoal, escrita fiscal, tudo na prática. E você ainda sai com encaminhamento ao mercado de trabalho. O CTE oferece também treinamento para empresas, liderança, técnica de vendas e há 17 anos cursos de oratória. Faça já sua matrícula na Rua Almirante Barroso 140, no centro de Araçatuba. Fone 3608-1598. Já de volta com o programa Coffee Break desse sábado, e hoje está um tema mais que especial. Porque, falando da comunicação, é um tema que envolve o nosso dia a dia, envolve para você também. Você tendo boa comunicação, é claro, você vai se comunicar em casa, com o vizinho, no trabalho, em todo lugar que você estiver. Acompanhe com a gente, porque tem muita coisa boa ainda que o César vai levar para você aqui no programa de hoje, né, Moraes? Claro, claro. E por falar de comunicação, nosso corpo se comunica. A voz tem um poder muito grande. Agora, dentro da oratória, César, se trabalha também a postura. Sim, isso é muito importante. Existe um elo de ligação ao falar, a você ter uma postura, a como você tem que se comportar. Você estava falando anteriormente que você tem que analisar com que tipo de pessoas você vai se relacionar. Você não pode falar, pelo que eu entendo, um linguajar muito sofisticado, uma pessoa que não tem não é sofisticado tal forma. Então existe esse entendimento, essa cultura dentro da oratória para estar passando para os alunos em relação à postura, uma anda com a outra? Sim. Para começar, com quem eu vou falar? Se a pessoa tem uma certa cultura, você também tem que ter uma certa cultura. Se a pessoa às vezes não tem tanta cultura, você tem que abaixar o seu nível. Eu sempre falo que para conversar com as pessoas, nós temos que falar coisas simples, de uma forma simples, que todo mundo entenda. Então aí você começa, claro, a fazer uma comunicação, porque a comunicação só existe quando a outra entende o que você está falando. Claro. Então as pessoas elas têm que parar um pouquinho de pensar que para ser um bom orador eu tenho que falar coisas difíceis. Na realidade começa por aí. Às vezes eu vou dar palestra em escola, que são alunos de 15, 16 anos, e o pessoal fala, César, tem 50, 100 alunos aí, você vai conseguir falar porque eles são elétricos. Você também tem que ser. Tem que ser. Então, se você pegar um público 220 e você falar 110, não existe comunicação. As pessoas vão saindo fora, não vão prestando atenção no contexto. Se você aumenta a sua adrenalina, se você aumenta o seu jeito de falar, obviamente as pessoas vão te ouvir. Então, para cada público é um jeito de se falar. Agora vem a questão dos gestos. Eu quero, de repente, fazer com que as pessoas entendam o que eu estou falando. Então, eu quero inflamar as pessoas. Aí vem os movimentos. Então, eu posso simplesmente colocar minha mão aqui e falar com você durante 2, 3 horas. Não vou movimentar meus braços de forma alguma. Eu estou tranquilo. De certa forma, eu posso fazer movimentos mais simples. Mas se eu quiser inflamar as pessoas, os movimentos começam. Nós vamos chegar juntos, nós estamos lá, vamos lá, minha gente. Então é isso, o gesto é muito importante. Sim, e na verdade, tem muito fundamento que você está falando, César, porque é o seguinte, como que você vai animar uma pessoa depressiva? Sim. Com que tipo de comunicação? Aonde que está a oratória trabalhada para poder levar, deduzo eu,
levar a informação de um jeito para que desperte o interesse para aquela pessoa ser feliz, sair da depressão, não é isso? Sim. Mais ou menos isso também, né? Claro. Imagina uma pessoa depressiva e um orador ou uma pessoa que vai te passar algum tipo de motivação depressivo. Não funciona. São dois. Não é? Se tornam dois, né? Sim, então se você for conversar com uma pessoa que eventualmente ela já é uma pessoa propensa à depressão e você for passar alguma informação, olha, eu quero te falar que as coisas vão melhorar. Não funciona, não vai no coração. Se não gesticular, se não gesticular, olha, vai ser muito bom, calma, nós vamos chegar lá, as coisas vão fluir. Isso a gente usa muito para você motivar pessoas na liderança. Como que um líder que tem mais ou menos vários seguidores lá dentro da empresa, você chega para os seus líderes e fala: pessoal, precisamos de aumentar as vendas, não está muito bem. As pessoas não vão aceitar isso. Pessoal, olha, é o seguinte, as coisas não estão indo bem, precisamos de mudar aqui, vamos ver o que a gente vai arrumar, vamos ver o que está acontecendo, porque a gente não consiga chegar nas nossas metas. Então você viu? A postura, o jeito de falar, a tonalidade da voz aumentando, diminuindo, isso é muito importante. Isso a gente coloca no curso. Olha quantas técnicas, né? Sim, porque senão fica monótono. Quando uma pessoa vai falar sempre na mesma tonalidade, é chato, monótono. Você tem que dar ênfase naquilo que você fala, você tem que falar com o coração, não é? E não só com a inteligência, que é a grande maioria. Sim. Quando se fala com o coração, fala com emoção. Quando você fala com o coração, você abrange pessoas. Quando você fala com a inteligência, você não abrange ninguém. Porque simplesmente, eu vou dar um exemplo fácil. Você sorri para alguém com a inteligência. Isso não... Chega a ser engraçado, né? Sim, isso não pega ninguém. Agora, você sorri com o coração, aí é diferente. Você nem precisa emitir um som. A forma que você transmite, a pessoa já aceita como uma carga positiva. Olha isso tá, oratória e postura, né? Gestos, né? Não, são todas informações que as pessoas que estão acompanhando o programa Coffee Break agora precisam aprender isso aí para o dia a dia. E falando em oratória, César, vem chegando aí o grande dia que vai acontecer a oratória, né? Um treinamento fantástico. Eu gostaria que você falasse um pouco desse dia aí que vai ter essa oratória, quem pode fazer, quais são as pessoas que podem se matricular, que idade tem ou não tem para qualquer pessoa? Não, pode ser qualquer pessoa. Primeiro que eu fico ansioso esperando quem vai ser o meu público. Eu acho muito legal isso, a gente ter essa questão do coração, esperar quem vai ser a pessoa que vai estar ali sentado para a gente trocar ideia durante essas 12 horas. Vai começar no dia 26, das 19 às 22 horas, são 4 segundas-feiras, vai ser muito legal, o material todo a gente entrega e todo mundo vai trabalhar junto, a gente vai caminhar junto, do básico ao acabamento. Então quem já sabe, quem já sabe vai ter coisas que obviamente vai incorporar na vida dele. Quem não sabe nada, fica tranquilo que nós vamos ensinar também. Não tem idade para isso, tanto é que eu gosto de dar exemplos. Eu dei aula em Clementina e eu tenho um aluno lá que tinha 13 anos. Tem 13 anos. E num curso que eu dei de rotinas administrativas. Aí a mãe dele chegou para mim: César, eu fiquei sabendo que vai ter oratória em Araçatuba. Eu queria pôr meu filho, ele não fala com ninguém, ele é muito retraído. Calado. Eu falei: não, mas ele tem 13 anos. Eu falei: mas põe ele lá, ué. Aí ela veio, trouxe ele, o menino se transformou em outra pessoa. O menino de 13 anos. Mas quem participa? Professores, políticos, médicos, médicos, gerentes de empresa, líderes, enfim, qualquer um, alunos que vão apresentar o TCC, qualquer pessoa que queira realmente mudar o seu jeito, a sua postura, pode participar desse curso, a escola tem 20 anos, mas esse curso eu dou há 30 anos. Então são 3 décadas. Porque eu já dava esse curso anteriormente da escola CTE.
Então, esse curso eu já dou, faz 30 anos que eu dou o curso de oratória. É o mestre da comunicação, né? É isso. Muito bom. Estamos tentando, não é? Estou aprendendo aqui também mais um pouco hoje. Como sempre, né? Sempre a gente está sempre aprendendo. Sim. Essa é a humildade do bom professor, né? E na sala de aula é legal porque todos, um aprende com o outro também. Porque a dificuldade de um é a dificuldade do outro. E quando a gente pede para a pessoa fazer uma apresentação, então o outro se identifica. Ele fala assim, puxa vida, eu tenho aquela mesma dificuldade. E eu fazia igual ele está fazendo e às vezes não é certo. Então eu vou mudar um pouquinho. Então um identifica com o outro, é um aprendizado coletivo. Ô César, eu não sei se aconteceu, mas me veio uma pergunta aqui. Sim. E as pessoas que fazem, eu acho que não é raro, mas é uma curiosidade minha até, que fazem o curso de oratória, que ainda finaliza as 4 semanas, né? Sim. As 4 semanas finalizam e não consegue desenvolver 100%. Você tem um treinamento específico, uma continuidade, como que funciona? Geralmente, eu acho que nesse tempo que eu tô, quase todo mundo colocou em prática. Eu tenho gente lá que está tem até gente concorrendo contra o meu trabalho. Olha, que legal. Eu acho isso um espetáculo. Então eu tenho as pessoas que tinham aquela dificuldade muito grande de falar com pessoas e hoje estão dando aula, estão fazendo palestras. Abriram empresas. Estão muito bem-sucedidos. Estão bem-sucedidos. Então, esse pessoal aprende. Mas vamos supor que, eventualmente, alguém tem alguma dificuldade. A gente tem aquele WhatsApp. Vamos lá, trocando uma ideia. Vamos ver o que eu posso ajudar. Tirando as dúvidas ali. Sim. Também, né? Depois, quando termina o curso, a gente transforma os alunos em colegas. E aí depois a gente mantém um relacionamento, às vezes durante algum tempo, porque depois cada um tem o seu trabalho e as pessoas vão se encaixando, mas a gente tem, olha, eu vou fazer um TCC, você me dá uma ajuda? Vem aqui, vamos lá. Olha, eu tenho que fazer uma apresentação, você me ajuda? Vamos lá. Eu acho que é isso, eu acho que a continuidade do trabalho, ela continua, mesmo depois que termina a aula, mas foi elaborado 12 horas, que é porque dá tempo mesmo da pessoa chegar no seu intento. Que maravilha! Olha, nós precisamos trazer o César aqui mais outras vezes também, Moraes, porque quando se fala de comunicação, de quebrar essas barreiras e falar com as pessoas, é um assunto muito importante. E um programa só realmente não dá para falar sobre tudo isso, porque já estamos chegando aí ao final de mais um bloco, né, do nosso programa aqui. E de fato, não é só a oratória que o CTE vem oferecer para nós, né? Então o CTE está repleto de cursos aí para você, mãe, pai, que tem seu filho aí, que fica vidrado na tela do computador, vidrado na tela do celular, tem uma opção e acreditamos que é a saída. Escola CTE, Centro Empresarial, Centro de Treinamento Empresarial aqui em Araçatuba, é uma solução e um caminho para direcionar o seu filho para uma profissão e até mesmo se tornar um bom empresário de sucesso. Então tá aí, ó, nosso querido amigo César Faria, né, César? Uma maravilha, sempre com informação aí para alavancar a vida das pessoas, que é o intuito do nosso programa, tá trazendo pessoas. Olha, há 3 décadas, o César já está na oratória há 3 décadas, 2 décadas com a escola aí, CTE, na nossa cidade, fazendo a diferença na vida desses alunos jovens e dos alunos com uma certa idade, né? Sim. Que isso tem para todas as idades. Está de muito valor essa colocação sua, com a sua empresa e o nosso programa. A nossa produção vem agradecer esse empenho, não é mesmo, Osmair? Sem dúvida, César. A gente gostaria de agradecer aí a sua presença, trazendo essas informações aí aos nossos telespectadores de muita importância, e gostaria de deixar o espaço aí para você dar seus agradecimentos finais aí do programa Coffee Break. Tá ótimo. Bom, eu quero falar para vocês aí que estão nos assistindo que o CTE, além de oratória, ele tem também cursos: liderança, técnicas de venda, excelência em atendimento ao cliente, relacionamento interpessoal. Então, as empresas que precisam dar treinamento para seus funcionários, procurem-nos também. Além dos cursos profissionalizantes e aperfeiçoamento do profissional, temos também a questão dos treinamentos, tá ok? Quem quiser, dá uma olhadinha lá no nosso site, que é o www.ctearacatuba.com.br.
Muito bem. E não é somente os jovens, aquele adulto que está com deficiência, na verdade, da fala, da comunicação, do medo. Muito bem colocado. É para as empresas que têm um líder que precisa ter colocado um investimento, né? Precisa ser trabalhado esse funcionário para melhor tá atendendo aí os requisitos da sua empresa. César, muito obrigado. É uma pena que o nosso programa tem um espaço muito curto, né? Mas você vai estar voltando aqui algumas vezes para falar não somente da oratória, mas como também dos outros cursos. Muito prazer estar mais uma vez aqui, de grande valor. E o nosso programa Coffee Break vai no intervalo e já voltaremos. Até já. Devido ao grande sucesso do Residencial Barcelona 1, sonhos foram realizados. Agora está sendo lançado o Residencial Barcelona 2, com 4 piscinas, playground infantil, quadra de basquete, vôlei, futebol de salão, academia, salão de festas, espaço gourmet, pista de correr, 3 quadras beach tênis e pomar com grande variedade de frutas, assim como espaço pet. Residencial Barcelona 2, com terrenos de 210 metros e parcelamentos em até 200 meses. Conforto e lazer com qualidade de vida é aqui no Residencial Barcelona 2. Ligue 18 3621 7249 e solicite um representante. Não feche nenhum negócio antes de conhecer e consultar o Residencial Barcelona 2. Venha sonhar com a gente e realizar o seu sonho. Colégio Alameda, com um espaço educacional amplo, planejado e rico em experiências, onde a criança pode ser criança, com aulas de musicalização, capoeira, teatro, inglês, judô, fisioterapia para os bebês, futebol, berçário e educação infantil. Venha conhecer nosso colégio. Colégio Alameda, Rua Maestro Pedro Novaes, 557. Fone 18 3301 7177. Quantos de vocês verdadeiramente acreditam que mudanças são necessárias para que a gente saia da zona de conforto? Precisamos mudar para poder nos conectar com essas pessoas. Quero apresentar para vocês que comunicação não está só naquilo que a gente fala, mas naquilo que as pessoas entendem que a gente fala. Por isso que é tão importante se comunicar muito bem. E nós, da Vox2U, viemos apresentar isso para vocês, através de ferramentas que vocês poderão trabalhar e desenvolver essas habilidades. Na questão de timidez, trabalhar um pouco o conceito de como lidar com o público em uma grande palestra, ou até mesmo desenvolvimento de ideias. Como coloca essas ideias de forma mais assertiva para atender o público de maneira exemplar. Fale bem, não importa quem, não importa aonde. Clube de Pesca Massaguaçu Birigui convida você e sua família para conhecer o empreendimento que mais cresce na região. Piscinas, quiosques, lago para pesca, restaurante, lanchonete, Rio Lento. Muitas novidades e estacionamento interno. Horário de funcionamento de quarta a domingo, das 8h30 às 18 horas. Títulos individuais ou para até 8 pessoas. Parcelado em até 10 vezes sem juros no cartão ou em até 6 vezes no cheque. Clube de Pesca Massaguaçu Birigui. Rodovia Marechal Rondon, quilômetro 513, entre Birigui e Coroados. Fone 18 99653 9113. Cuide bem da sua saúde e da sua cidade. Beba Milk Mel, o leite da nossa terra. Além de ser campeão em qualidade, o leite Milk Mel tipo A é produzido em Araçatuba, gerando empregos e recursos para nossa cidade, melhorando o dia a dia da nossa gente. Leite Milk Mel tipo A, produzido para você, com você e por você. Experimente também a manteiga Milk Mel e o leite Milk Mel Light. Prefira sempre o leite Milk Mel. Sua dose diária de saúde é o nosso leite. Milk Mel. Você está desempregado e busca uma colocação no mercado de trabalho cada vez mais competitivo? Então faça um curso no CTE, Centro de Treinamento Empresarial. Estude com a simulação de um escritório, módulos de secretariado executivo, contabilidade, departamento pessoal, escrita fiscal, tudo na prática. E você ainda sai com encaminhamento ao mercado de trabalho. O CTE oferece também treinamento para empresas, liderança, técnica
técnicas de vendas e há 17 anos cursos de oratória. Faça já sua matrícula na Rua Almirante Barroso 140, no centro de Araçatuba. Fone 3608-1598. Já de volta do intervalo do Coffee Break desse sábado, para você que está com a gente, olha que tema importante, né? Bacana quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de oratória, quando fala de desenvolvimento no nosso dia a dia, né, Moraes? Porque, como o César mesmo disse, né? Quem não se comunica, gente, olha, se fecha, né? E na verdade, a comunicação é muito importante, né? E quando a gente vê um professor, né, com 3 décadas atuando na oratória, que hoje está na moda, digamos assim, a oratória, e a gente conversa com um professor que aí está há 30 anos levando para os seus alunos aí a informação da oratória, que é a comunicação assertiva, a comunicação justa, equilibrada, dentro da sua tonalidade de voz, dentro da sua postura. Então aí está a escola CTE, né, trazendo aí, apresentando aqui junto com o nosso programa Coffee Break, essas informações que vêm a calhar para o bem da população, né, dessas crianças, desses jovens, desses adultos, dessas pessoas que estão numa empresa e tem espaço na empresa, só que depende da comunicação. Então está o colégio, a escola CTE aí, trazendo essa facilidade de informação para que você evolui. Isso é gratificante, né? É muito gratificante, Moraes, porque muitas pessoas às vezes falam, mas eu nunca vou ser um palestrante, eu nunca vou subir num palco lá para falar com o público. Tudo bem, não precisa, tá? Mas a comunicação e a oratória, a aprender a se comunicar, é para o nosso dia a dia. É para você se comunicar em tudo que você faz. Você vai num comércio fazer uma compra, você precisa se comunicar bem. Claro. Você vai num banco negociar, abrir uma conta, você precisa se comunicar bem. Você vai a uma entrevista de emprego, você precisa se comunicar bem. Porque se você não se comunica quando vai fazer uma entrevista de emprego, você vai ser desclassificado. Você pode ter aquele currículo enorme, bacana, mas se você não se comunicar, é desclassificado. Então a comunicação hoje em tudo que a gente faz, precisa ter a comunicação boa. E, inclusive tem um empresário muito renomado, né, de Nova York, ele deve ter hoje seus 70 anos, que ele fala da seguinte forma, que um dos melhores, dos valores mais investido na vida dele foi a oratória, foi investir na comunicação. Porque faz sentido que através da comunicação, da boa oratória, da postura colocada diante da situação, é que se cria um elo, né? É um elo de negócio, é um elo de negociação, é um elo de argumento plausível, é um elo colocado, é uma situação colocada em questão de atrito, né? Porque a comunicação colocada em partes que estão em atrito, principalmente nos tribunais, né? Em discussão familiar, quem tem uma boa oratória, uma boa postura, acaba saindo na frente, na vantagem, né, no bom sentido da fala, de solução do problema, não é mesmo, Oswald? Não, é bem por aí mesmo, Moraes, porque hoje, se você sabe comunicar, você buscou essas informações, porque qualquer pessoa pode aprender a se comunicar. De repente a pessoa fala, mas o outro lá comunica porque ele nasceu numa classe social melhor. E não é bem por aí. Qualquer pessoa precisa e pode e consegue saber se comunicar através de um curso de oratória, através da escola, igual o CTE mesmo, vai formar a pessoa, vai transformar a pessoa em um outro nível de comunicação. Então ela precisa sim procurar a escola do CTE, que está aí com o curso que vem agora para o final do mês, para aprender a se comunicar, aprender o círculo de amizades dele, se expressar melhor. Enfim, no dia a dia, né? A pessoa vai aprender a se comunicar melhor. E falando nisso, nós temos um vídeo, né? Sim, vamos conhecer um pouco sobre a trajetória, inclusive, do César Faria, que é proprietário do CTE, ele que está aí, volto a dizer, 3 décadas aí no mercado da informação, da oratória, né? Da educação. E vamos conhecer um pouco do trabalho dele aí voltado à oratória. Segue o vídeo.
Bom, é um prazer estar com vocês aqui em Aratu. Nós vamos falar um pouquinho sobre vários assuntos que vai servir para a vida de vocês, tá? Essa musiquinha é para aquecer o coração humano, tá bem? Tá ali, meu nome é Sérgio. Depois desse vídeo maravilhoso que trouxemos aqui dentro do programa Coffee Break, para você ter um pouco mais da noção do que é uma comunicação, né, Moraes? Você vê aí, né, o gestor, né, o César Faria aí, a facilidade que ele tem de estar se expondo, de estar levando a comunicação para diversas pessoas, um número enorme, né, mais de 400, 500 pessoas aí em auditório. Então isso faz parte do processo de evolução, de treinamento da oratória, né, onde que o CTE fornece aí o curso de oratória, voltado à comunicação. Então vimos aí nos vídeos, né, nas imagens, o número, como que ele gesticula, quer dizer, dá para você perceber aí como que facilidade que ele tem de estar apresentando, levando uma turma, né, com uma tranquilidade, né, de equilíbrio mental, de voz, controle. Então todas essas técnicas aí, os professores aí da escola CTE tá disposto aí a colocar aí na sua vida, fazer parte da sua vida aí para você ser um ser humano melhor, voltado à comunicação. E a comunicação hoje nós podemos falar que ela está presente a todo momento na nossa vida. Claro. Porque a comunicação em si, muitas pessoas falam, mas eu não nasci para me comunicar. Tem muitas pessoas que falam isso. Eu não nasci com esse dom. Muitas pessoas... Mas ninguém nasce com nada, digamos assim. Não nasce sabendo andar, não nasce sabendo falar. Você não nasce médico. E vai aprendendo, né, no dia a dia. Então, gente, olha, você que pensa dessa forma, tire essa forma de pensar. Por quê? A comunicação, ela pode sim fluir na tua vida. Porque a partir do momento que você busca um profissional, busca um centro de treinamento, que é o CTE, está ali, tem profissionais capacitados para quebrar essas barreiras, claro, e fazer com que você se comunique melhor. Claro. Que você busca aquelas informações que às vezes você imaginava que não poderia ter. Às vezes tem pessoas que têm aquela barreira ali, ela mesma, dentro dela, cria essas barreiras, que impede que ela se comunique. Que ela tem medo, às vezes, de perguntar alguma coisa importante e perde oportunidades, porque as pessoas têm tudo para crescer, têm tudo para prosperar, tanto no trabalho, quanto em casa, quanto no círculo de amizade, mas depende exclusivamente dela. Ela precisa buscar essas informações, precisa quebrar essas barreiras da comunicação e se soltar. Aí tudo muda na vida, Moraes. Claro, quantas vezes existe o bom profissional, mas ele não tem destaque porque ele não sabe se comunicar, né? E às vezes tem até uma vaga esperando para ser preenchida pelo próprio funcionário da empresa, mas ele não se comunica, né? Tem medo de se comunicar para exercer aquele posto. Isso é uma situação que atende a diversas pessoas. E não somente, né, nesse ponto, né? Como na família, por exemplo. A oratória, ela te dá um conhecimento amplo para você chegar à comunicação no nível do seu filho. Quem tem um filho de 13, 14, 15 anos, né? O adolescente em si. Então, para você busca na oratória, tem essa informação, ela te dá essa informação, você busca isso lá, para você falar em nível do adolescente. Porque hoje não adianta você tratar um filho como você foi tratado anteriormente. Então, querendo ou não, a oratória, né? A comunicação, ela te prepara em alguns momentos para você lidar com o seu filho, com o seu vizinho, momentos de conflito, né? Para você ter um equilíbrio, inclusive emocional. Isso é muito importante, né? É muito importante, é o que a gente sempre fala aqui, a comunicação em si é um torno que nós precisamos ter. Todas as pessoas precisam saber se comunicar. Em casa, com os filhos, com o casal, né, o diálogo. E isso é importantíssimo quando a pessoa tem esse conhecimento da comunicação, porque não é dom, é conhecimento. E as empresas pecam às vezes, né, na questão do investimento no funcionário para se comunicar melhor. A gente já falou isso por diversas vezes aqui no programa, né, sobre essa dificuldade das empresas que tem com o seu funcionário. Então, tá aí, olha, para você de casa, o CTE, né, do nosso querido amigo César, Centro de Treinamento Empresarial, que vai abrir uma turma agora, dia 26, né,
vocês que querem mudar um pouco de vida, colocar os seus filhos, tirar um pouco os seus filhos da tela do computador, da tela do celular, está aí uma oportunidade de conhecer a oratória, e não somente a oratória, como outros cursos aí que abrem caminho para você direcionar o seu filho. Isso é muito importante. Sem dúvida nenhuma, e com essa nós vamos chegando aí ao final de mais um programa Coffee Break. É uma pena, né, Osmair? Mas o tempo passa, né? Então a gente tem os nossos compromissos, né? Mas todos os sábados o nosso programa está aí, às 12h30, aqui na TVC Gazeta, canal 21, no nosso programa Coffee Break. É um prazer sempre estar com vocês aí em todos esses sábados, né? Todos os sábados, aqui nesse mesmo canal, em TVC Gazeta, canal 21 e também 521. E acompanhe também nas redes sociais, nos segue lá no Instagram. E aí você vai saber mais sobre os bastidores do programa, né? Claro, e só lembrando que o nosso programa, transmitido aqui pela TVC Gazeta, para o Brasil e para o mundo. Fique conosco todos os sábados, às 12h30. Até mais. Um grande abraço, gente. Fique com Deus. Um ótimo sábado.